Senhor presidente, nobres colegas vereadores, colegas vereadoras, dona Vitória, presente aqui na galeria desta casa, servidores desta casa, ouvintes da Rádio Rural, internautas, boa tarde. Senhor presidente, depois eu quero comentar também o brilhante discurso do jovem vereador José Patrocínio. Só não gostei da comparação, viu, Patrocínio? Mas mostrou maturidade, apesar da idade, que também está antenado no que está ocorrendo na política potiguar. Senhor presidente, mas quero informar aos senhores que estive na comunidade de Timbaúba esta semana, mais precisamente lá no sítio do seu Afonso, onde a Secretaria de Agricultura está cumprindo a solicitação desse senhor, fazendo um barreiro lá naquele sítio. Estivemos lá junto com o secretário Paulo Valentim e vimos lá o serviço que está sendo feito. Parabenizar a Secretaria de Agricultura por estar, na medida do possível, atendendo as comunidades com as estradas e também com a recuperação de barreiros. Senhor presidente, na terça-feira eu fui convidado pelos proprietários de vans do transporte alternativo aqui de Parelhas para participar de uma audiência pública, vereadora Galega, que me dirige através da mesa, lá na Assembleia Legislativa, presidida pelo então deputado George Soares. Estavam presentes o deputado Nelter Queiroz, o deputado Carlos Augusto, presente lá os proprietários de transportes do Rio Grande do Norte, empresas de ônibus, taxistas, empresas de vans, os alternativos, os opcionais, com o intuito de regulamentar essa categoria que é o transporte alternativo. Uma vez que existe realmente um monopólio no Rio Grande do Norte para que apenas as empresas de ônibus, as grandes empresas, transportem, conduzem o povo do Rio Grande do Norte. Então é necessário que, através da Casa do Povo, que é a Assembleia Legislativa, possa dar sua contribuição para regulamentar essa classe de trabalhadores que transportam o povo do estado do Rio Grande do Norte, como os proprietários de transporte alternativo, principalmente as cooperativas de vans, onde lá vimos verdadeiros debates, onde os empresários defendendo sua classe, dizendo que estão quebrando porque as empresas de transporte alternativo estão tomando o seu lugar. Ora, será que o povo não tem direito de escolher em que ir e em que vir, em que viajar, dona Vitória? É obrigado o povo ir viajar no ônibus da Jardinense para ficar quebrado ali em Currais Novos, como tem alguns parados na rodoviária federal, não sabendo por documentação, ou mesmo que estão já no estado sem ter condições de viajar? Então, senhor presidente e ouvintes, tive a oportunidade de, naquele momento, usar a tribuna da Assembleia, convidado pelo deputado George Soares, para tecer meus comentários e também falar sobre a Lei 10.083, a qual tive também a oportunidade de trabalhar em cima dela junto com os proprietários de transporte alternativo. Lei essa que foi abraçada por todos os deputados daquela casa, foi aprovada, agora precisa ser regulamentada e isso está sendo feito, Galega. Então, estivemos lá, demos nossa colaboração com a palavra desse vereador lá naquela Casa Legislativa, onde falei para o deputado Nelter Queiroz, agradecendo sua presença, seu apoio, a qual foi o autor do projeto de lei, ao deputado George Soares, que foi o autor e presidiu aquela audiência pública, e também ao deputado Carlos Augusto, que está dando aquele apoio a esses motoristas de vans de todo o estado do Rio Grande do Norte. Foi quando eu falei que o povo, que está na Constituição Federal, do artigo 5º, que o povo tem direito de ir e vir. Como é que não tem direito de escolher em que ir e em que vir? É claro que tem. E nós que vimos que esses motoristas, que podemos aqui citar Samuel, Mailton, Manuel César, Neto, Doma, aqui de Parelhas, como tantos outros, Nagibe, aqui da cidade de Santana do Siridó, foram algumas pessoas, Fabinho também aqui de Parelhas,
esteve toda a classe, quase toda reunida lá na Assembleia, encheu a Assembleia Legislativa. Teve uma participação muito boa. Foi quando eu tive a oportunidade da fala, e após a minha fala, presidente Humberto, que eu me dirijo através pela sua autorização, que entrou, após a minha fala, um presidente de uma empresa de ônibus, que veio falar que as empresas deles estão quebrando devido às vans, os transportes alternativos. Pessoal, ora, se o ônibus não pega a pessoa na casa, não entrega na clínica, não entrega aquele cidadão que vai para a capital do estado em sua residência, os ônibus não têm condições quase de rodar. Eu falei, quem não tem competência não se estabelece. Foi quando, vereadora Romizélia, o empresário veio na tribuna e disse que as empresas estão quebrando, as empresas de vans, os proprietários de transporte alternativo estão quebrando as empresas grandes de transporte. E que vem aqui usar a tribuna da Assembleia um vereador do interior para dizer isso, para pedir voto aqui. Eu pedi voto na Assembleia Legislativa. O empresário tem empresa de ônibus, usou depois de mim a tribuna com raiva, porque lá eu estava defendendo a classe de proprietário de vans. De todo o estado do Rio Grande do Norte estavam lá. Eu estava representando meu município de Parelhas. Nobre colega, me permite uma parte? Permito, a parte da Vossa Excelência. Quero lhe parabenizar, nobre colega, por ter de representar essa categoria tão sofrida. Principalmente os nossos amigos parelhenses, né? Que acordam 2 horas da manhã e, como você bem já relatou, que prestam um serviço de qualidade. Então, esse empresário deve estar preocupado, porque realmente precisa se estabelecer cada dia mais e dar fortalecimento a essa categoria. Quero lhe parabenizar por você ter ido nos representar e muito bem nessa audiência. Parabéns. Agradeço a participação de Vossa Excelência. E digo mais, foi dito lá que eles são clandestinos, eles são cooperados, são associados, pagam imposto, pagam seguro, estão com a documentação em dia e têm autorização do DER. Então não são clandestinos, são trabalhadores que estão transportando o povo do Rio Grande do Norte. E por isso que eu estava lá, representando essa casa, com toda a honra, e usei da tribuna para defender essa classe. Nobre colega, me permite uma parte? Permito. Nobre colega, o maior problema que tem das empresas grandes é que eles crescem tanto que não dá conta de oferecer melhorias para a população. Aí eles ficam para trás e querem diminuir quem faz um serviço bem feito. Aí só faz atrapalhar. Por isso que eles estão se atrapalhando e querendo derrubar os pequenos que fazem um serviço certo. Agradeço a parte de Vossa Excelência. Citei, inclusive, vereador Guara, o exemplo de Santana do Siridó. Foi inaugurada uma rodoviária em Santana do Siridó, mas não tem ônibus. Tem uma rodoviária, mas o povo de Santana do Siridó, se quiser viajar para Natal, tem que se deslocar num alternativo. De Marcelo, que trabalha lá naquela cidade, para ir para Parelhas, para pegar o ônibus para Natal, ou para ir para Caicó, ou para onde quer que seja, porque lá tem uma rodoviária, mas o ônibus que tem a obrigação, que teria a obrigação de entrar nessa cidade, não tem, como foi dito lá em outras cidades também, que o ônibus não alcança. Então, graças aos alternativos, que pegam as pessoas nas suas localidades, que vai buscar em casa, que vai deixar em casa no seu destino em Natal, não pega pessoas no decorrer do caminho, é um fretamento, ele pega as pessoas na cidade e leva, entrega lá no destino, que é Natal, e não atrapalha os ônibus. Citei também o exemplo do Uber. O Uber também é um alternativo. Se fosse assim, não existiria mais táxi. Será que as pessoas não têm direito de andar em Uber, de andar mais barato? É um alternativo, mais confortável, mais segurança. Por isso vim aqui dizer as minhas palavras dessa audiência pública que participamos lá em Natal, com a presença de deputados, de empresários, de todos os ramos. Graças a Deus fomos muito bem aplaudidos pela classe dos transportes alternativos, pelos presidentes dos sindicatos que estavam na mesa, representando suas categorias, e ficou dito a palavra lá do vereador da cidade de Parelhas, a qual foi taxado pelo empresário da empresa de ônibus, que vereadorzinho do interior. Muito obrigado, senhor presidente.